Olha a estrutura dessas massas. Muita gente pensa que precisa de 1000 receitas diferentes, mas a verdade é que com essas 3 aqui, você faz qualquer combinação de sabor. Se você quer o segredo das massas perfeitas, fica comigo que eu vou te mostrar o passo a passo agora. Aqui na jarra eu tenho 250 ml de leite, vou adicionar 60 gramas de manteiga e 60 ml de óleo. Vou levar ao micro-ondas para aquecer. Olha aí, gente, deixei 2 tempos de 40 segundos no micro-ondas. Agora eu misturo muito bem até a manteiga derreter completamente. Vou reservar. Aqui na tigela eu vou colocar 6 ovos, uma pitada de sal e 350 gramas de açúcar. Agora eu bato por 5 minutos. É muito importante que todos os ingredientes estejam na mesma temperatura. Tirar o ovo e o leite da geladeira na hora é pedir para ter choque térmico na massa e ela não cresce fofinha. Adiciono extrato de baunilha a gosto e adiciono o leite com o óleo e a manteiga aos poucos. Agora eu entro com 360 gramas de farinha de trigo, adiciono aos poucos. Nessa hora de colocar farinha, misture delicadamente para não desenvolver o glúten e o bolo virar um pão pesado, em vez de uma massa fofinha. E por último eu adiciono 10 gramas de fermento em pó. Aqui eu tenho 3 formas de 18 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Eu coloquei papel manteiga no fundo da forma. Assar as massas de bolos em formas baixas, além de economizar tempo, o bolo fica mais úmido e não corre o risco de solar. Vou bater para retirar o ar e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 170 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Aqui nessa tigela eu tenho 30 gramas de cacau em pó. Adiciono mais ou menos 80 ml de leite, misturo bem até o cacau dissolver completamente. Você também pode fazer com chocolate em pó. Agora eu vou adicionar aqui na massa, passo pela peneira para não criar grumos. Agora eu misturo muito bem. Vou assar em 2 formas também de 18 centímetros. Também forno a 170 graus por 30 minutos. Aqui na jarra eu tenho 125 ml de leite. Vou adicionar 1 colher de chá de vinagre. Misturo bem. E vou reservar. Vou passar pela peneira 180 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de cacau em pó, ou 1 colher de sopa. Reservo. E aqui está o leite que foi adicionado, o vinagre. Vou adicionar 30 gramas de manteiga derretida e 50 ml de óleo de girassol. Pode ser outro óleo também, agora só não o de soja.
E vou adicionar mais ou menos uma colher de chá de corante vermelho. Agora misturo bem. Vou deixar aqui do lado. Aqui na tigela eu vou colocar 3 ovos, uma pitada de sal e 170 gramas de açúcar. Agora eu vou bater por 5 minutos. Agora eu acrescento essa mistura. Lembrando que essa receita do Red Velvet é para fazer um bolo de 18 centímetros com 2 camadas de recheios, ok? Acrescento farinha misturada com o cacau aos poucos. Um detalhe muito importante, não abra o forno antes dos 25 minutos. Esse ar frio que entra é o maior culpado pelos bolos que afundam no meio. Paciência na confeitaria é um ingrediente obrigatório. Agora eu acrescento 5 gramas de fermento em pó. Asso em 3 formas de 18 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu prefiro e recomendo sempre as formas baixas. O calor circula melhor, o bolo assa bem mais rápido, mantém a umidade e economiza tempo e dinheiro no final do mês. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 170 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Olha aí, gente, o cheiro está maravilhoso. E aqui está de chocolate. Olha aí, gente. Vou retirar da forma e colocar aqui em cima dessa grade. Olha aí, gente, que massa maravilhosa. Agora eu vou retirar o de chocolate da forma. Olha aí, gente. Maravilhosa. Gente, então é isso. Aqui estão as 3 massas perfeitas, fáceis de fazer e sem mistério. Apenas seguindo aquelas dicas que eu passei para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante essas receitas e, claro, que parem de errar o ponto do bolo. Se gostou, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!